Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí? Como é que está a preparação de vocês para os concursos, né? Em especial para o concurso nacional unificado, que a gente já tem aí uma nova data, vai ocorrer dia 18 de agosto, agora, né? Então, tá assim, pode parecer que temos aí alguns meses pela frente, mas passa muito rápido, tá, pessoal? Então, bora lá. Mais uma oportunidade que a gente tem de revisar os conteúdos, e aí a gente vem aqui com as nossas revisões de direito constitucional e administrativo e vamos procurar esgotar esses conteúdos, o conteúdo programático dessas duas disciplinas em revisões e resoluções de questões aqui até a data da prova, beleza? Então, olha lá. Aqui estão os nossos contatos, o nosso Instagram, para você ir lá, segue a gente, dá essa moral, acompanha a gente por lá, acompanha o nosso trabalho como professor, né? Aqui o nosso contato profissional, né? Caso alguém aí queira fazer alguma parceria com a gente, estamos aqui disponível. E aqui também, ó, pessoal, o nosso canal no YouTube, tá? Se inscreva no canal no YouTube, deixa o teu like, comenta se está te ajudando esse nosso projeto. É um canal que foi feito apenas há alguns meses aí, a gente já está conseguindo alcançar muitas pessoas através das nossas aulas aqui. Fico muito feliz com a visualização, com a visibilidade, e aqui a gente vai sempre estar procurando melhorar, aprimorar, né, para oferecer para vocês um conteúdo assim realmente de qualidade que possa te ajudar aí nos concursos públicos, beleza? Então, a gente só pede para que vocês se inscrevam no canal. As aulas estão de graça, eu vou disponibilizar o material para vocês aí também. Você só tem que se inscrever no canal, beleza? E ficar acompanhando a gente aí, assistindo as nossas aulas, e tá tudo tranquilo, e aí tá tudo certo, beleza? Então, tá aqui nosso canal, não deixa de inscrever, segue a gente no Instagram e vamos junto, tá, pessoal? Beleza? Então, hoje a gente vai estudar um tema que vai cair na nossa prova, tá? Que é a nacionalidade. Tema certo. Tema certo, uma questão, duas questões aí de nacionalidade na nossa prova do CNU. Galera, nacionalidade, a gente vai ler, né, os artigos. Opa, nós vamos ler o artigo 12, tá? O artigo 12 da Constituição Federal. Porque é lá que a gente vai encontrar esse conteúdo, tá? Os requisitos, né, para serem considerados brasileiros natos ou naturalizados, beleza? Mas antes disso, eu quero destacar para vocês o seguinte: assim, em linhas gerais, tá? Não vamos aprofundar tanto porque é uma revisão, mas em linhas gerais, eu quero que vocês compreendam. O que é nacionalidade? Já fizeram essa pergunta para vocês? O que é nacionalidade? Pessoal, a nacionalidade nada mais é do que um vínculo jurídico, tá? Um vínculo jurídico entre o povo de determinado lugar, tá? E o Estado, tá? É um vínculo jurídico entre o povo e o Estado, ok? Bem tranquilo. E o que é esse povo? O povo aí a gente vai ver. O povo do Brasil, por exemplo, são os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, que é diferente, por exemplo, da população que está concentrada no território, né, brasileiro. E aí a população já vai abranger, por exemplo, os estrangeiros, né, que consequentemente vai ser diferente, por exemplo, de cidadão. E aí a gente sabe que cidadão é o povo brasileiro, tá? O povo brasileiro, os natos, os naturalizados, porém aqueles que têm os seus direitos políticos, por exemplo, só para que vocês consigam compreender aqui. Em linhas gerais, tá? Isso eu quero que vocês compreendam em linhas gerais. Nacionalidade é um vínculo jurídico entre o povo, né, e o seu estado. É o que vai caracterizar determinado povo com determinado estado. Por exemplo, aqui o nosso Brasil, né? Quem é o povo do Brasil? Quem é o povo brasileiro, né? São os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Beleza? Tudo bem? Bem tranquilo, só para que vocês consigam compreender. E aqui a gente tem alguns critérios para definir, né, essa situação, esse vínculo jurídico entre o povo e o Estado, né? Aqui, por exemplo, nós temos o critério jus solis. Ó, quando falar, você lê na tua prova essa palavra solis, você lembra de solo. Solo nos lembra o quê, pessoal? Território, tá? Solo nos lembra território, beleza? Bem tranquilo. Solo nos lembra território, que por sua vez,
tá? Que, por sua vez, eu quero que vocês compreendam o seguinte aqui, ó. Quando se falar em território, você vai entender o seguinte, que todos aqueles que nascem no território brasileiro, tá? Todos os que nascem no território brasileiro são brasileiros natos. E isso aqui é a regra, meus amigos, tá? Isso é a regra. Se tem regra é porque comporta exceção, né? Comportam exceções. Bem, então, jus solis ou ius solis, né? Pode aparecer também. Território. Todo mundo que nasce no território brasileiro, via de regra, é brasileiro nato. Ok? Tranquilos? Bora lá. E os jus sanguíneos, pessoal? Jus sanguíneos, pessoal, você vai lembrar de quê? De sangue, tá? De sangue. Ok? Sangue. Tá, professor? Credo? Sangue, né? Mas isso aqui, eu quero que vocês compreendam o seguinte, ó. Nesse critério aqui, a gente leva em consideração, por exemplo, a parentesco, tá? Parentesco de pai ou mãe, ok? Avô, encaixa? Não. Pai ou mãe, beleza? Então, isso aqui, ó, são aqueles estrangeiros, ou melhor, são aqueles que nasceram no estrangeiro, tá? Nasceram no estrangeiro, mas que serão brasileiros natos. E aí a gente vai ver os critérios já já, tá? Que serão brasileiros natos, tá? Aqui vai se levar em consideração o critério e os sanguíneos, ou o critério, né, do sangue, tá? Isso aqui, obviamente, é a exceção. E aí a gente vai ver daqui a pouco, né, as situações. Tudo bem? Tranquilos? Então, já pega aí a tua Constituição, deixa ela aí do teu ladinho, que a gente vai ler agora, né, pessoal? O artigo 12, inciso 1, que vai falar dos brasileiros aqui, ó, dos brasileiros natos, tá bom? Então, bora lá. Falamos aqui de nacionalidade, tá? Nacionalidade são aqueles, né, nasceu no Brasil, critério e os solos. Os nascidos no solo brasileiro são o quê, pessoal? São brasileiros natos, ok? Vamos anotar aqui só para você não se esquecer, ó. Nacionalidade, tá? Nacionalidade. A regra é, no Brasil, no nosso estado, no Brasil, é a seguinte, ó. Nasceu no Brasil, no território brasileiro, a gente usa o critério. Critério, agora eu vou colocar de outra forma, tá? E os solis. Nasceu no Brasil, tá? Nascido no Brasil. Nascido no Brasil. É o que, pessoal? Brasileiro. Óbvio, né? Brasileiro. Ok? E brasileiro nato. Via de regra. Tá? Via de regra. Beleza? E aí a gente vai pegar o nosso artigo 12 lá da Constituição, que agora a gente vai ver quem são os brasileiros natos. Tá? Artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal. Então, olha lá. Lê comigo aí, ó. Diz o seguinte, ó. São brasileiros os natos, tá? Olha lá, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que, olha só como ela fala, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Vamos anotar isso daí, ó. Os nascidos no Brasil, tá? Aqui, ó. Nascidos no Brasil, tá? Pelo critério do ius solis, tá? Pelo critério do solo, ainda que de pais estrangeiros, e aí a Constituição ela nos traz uma ressalva, né, pessoal? Esses pais estrangeiros aqui, eles não podem, tá? Não podem, eles não podem, ou melhor, vou colocar assim, ó, que não estejam a serviço do seu país, do seu país, ok? Essa é a primeira situação, tá bom? Os nascidos no Brasil, tá? Ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais estrangeiros, o pai ou a mãe,
não estejam a serviço do seu país. Ok? Bora lá para a segunda possibilidade agora. Olha o que diz a Constituição. Ó, diz o seguinte, ó. Os nascidos no estrangeiros de pai brasileiro ou mãe brasileira, tá? Desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Anote isso daí também, pessoal. Olha só. Os nascidos no estrangeiros. Olha só. Aqui você já percebe uma diferença, né? Os nascidos no estrangeiro, os nascidos no estrangeiros, pai ou mãe, presta atenção no ou, tá, pessoal? Pai ou mãe brasileiros, tá? Os dois, um ou outro, tá? Presta atenção no ou, tá bom? Presta atenção no ou. Vai que a banca troca esse ou por um e, né? E aí você sabe que muda todo o sentido da frase, né? E desde que eles estejam a serviço, aqui, ó, vou colocar assim, estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Ok? Tranquilos? Olha aí essa situação. Presta atenção aqui, que aqui já muda, né, pessoal? Observa que essa cria, eu gosto de colocar assim, né? Essa cria, esse fruto, né? Ele nasceu no estrangeiro, tá? Só que pelo fato de o pai ou a mãe, tá? Que são brasileiros, estarem a serviço da República Federativa do Brasil, essa cria, né? Essa criança que nasceu lá no estrangeiro, ela se torna brasileira nata. Ah, professor, mas ela não vai ter também a nacionalidade do outro país? Galera, isso não importa para nós agora, tá? Aí vai depender dos critérios que o país em que esses brasileiros estão adotar, tá? Aí vai depender deles lá. Mas para a gente o que importa nesse momento é isso daqui. Beleza? E nós temos também uma terceira possibilidade. Olha aí o que a Constituição fala. Ó. Os nascidos no estrangeiro, presta atenção, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que né, sejam registrados em repartição brasileira, a repartição brasileira, competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, atingida a maioridade, assim que diz, tá? Pela nacionalidade brasileira. Então, é mais uma situação. Isso aqui tem uma questão aí que eu trouxe para vocês que a gente vai resolver. Olha só, vamos anotar isso daqui, ó. Os nascidos no estrangeiro, melhor dizendo, os nascidos no estrangeiro, tá? Aqui, pai ou mãe brasileira. Opa, gente. Só um momento que sumiu aqui. Oxi, desculpe-me. Vamos lá. Pai ou mãe brasileira, tá? Pai ou mãe brasileiro. E aqui vem. O detalhe aqui, primeiramente, aqui nós temos que ter um registro em repartição brasileira. Registro em repartição brasileira, tá? Esteja lá no exterior, né, lá no estrangeiro, ou ainda essa possibilidade que cai em prova, ó, residir no Brasil, ou ainda vier residir no Brasil, tá? E aí vai optar, né? E opte a qualquer tempo, vou colocar porque isso fica em prova, vou colocar que, né? Você já entende que é a qualquer tempo, tá? Após a maioridade, né, os 18 anos, né, após a maioridade, e aí ele vai requerer, tá, pessoal? Ele vai requerer a nacionalidade brasileira. Olha que legal, ok? Vai optar. Se ele está optando, obviamente que ele vai estar requerendo aí a nacionalidade brasileira.
Tudo bem? Tranquilos? Olha que legal. Então vamos recapitular aqui. Ó, os brasileiros natos são os nascidos no Brasil. Não importa se o pai é estrangeiro. Nasceu no Brasil, brasileiro nato. A ressalva é que se os pais forem estrangeiros e estiverem a serviço do seu país, aí desconsidera. Não serão brasileiros natos, ok? Ó, outros, os nascidos no estrangeiros, desde que o pai ou a mãe brasileiros, obviamente, estejam a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Estejam a serviço da República Federativa do Brasil. É o que considerado brasileiro nato, tá? Olha o outro, ó. Os nascidos no estrangeiro, tá? Pai ou mãe brasileira, pai ou mãe brasileiros, desde que, olha, tenha registro em repartição brasileira, ok? Vai lá no consulado que está lá no país em que esse casal que está passando as férias, por exemplo, ok? E lembrando que o ou aqui é um ou outro, tá? Pode ser de pai brasileiro, né? Ou pai brasileiro e uma mãe que é de lá da localidade, mas o pai quis registrar na repartição pública brasileira. Brasileiro nada. Isso aqui é o que cai em prova, ó. Residir, ou nessa situação aqui, que este que nasceu no estrangeiro venha residir no Brasil, tá? Após a maioridade e opte pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo. Leva essa palavra, a qualquer tempo após atingida a maioridade, ok? Olha que interessante. Então aqui nós temos as possibilidades de brasileiros natos. E eu quero destacar aqui que esses dois últimos aqui, ó, é o critério ius sanguinis, tá? Não é o critério do ius solis, é o critério do ius sanguinis. Beleza? Tranquilo então, né? Bem tranquilo aqui pra gente. Agora eu quero destacar para vocês o seguinte: algumas implicações disso, tá? Quais seriam essas implicações? Anota aí, ó. Por exemplo, quero que vocês compreendam aqui o seguinte, ó. Se eu tenho, pessoal, uma mãe, tá? Uma mãe brasileira, presta atenção, vou colocar assim. Eu tenho uma mãe brasileira, mais um pai estrangeiro, uma mãe brasileira mais um pai estrangeiro. Se esse guri nasceu aqui no Brasil, pessoal, nasceu no Brasil, aqui ele será o quê, pessoal? Brasileiro, tá? E brasileiro nada. Brasileiro, ok? Beleza. Olha só, bora lá. Agora eu tenho uma mãe, tá? Tenho uma mãe brasileira, mais um pai estrangeiro. E esse pai estrangeiro, ele está a serviço, tá? A serviço do seu país. Nessa situação aqui, o menino nasceu no Brasil, tá? E ele será o quê, pessoal? Ele será brasileiro. Brasileiro. Ok? Presta atenção. Por que ele será brasileiro nessa situação aqui, professor? Porque a mãe dele é brasileira, tá? A mãe dele é brasileira. Ok? Beleza? Acompanha aqui comigo. Bora lá. Uma outra situação. Agora, ó. Os pais, os dois, tá? Os pais estrangeiros. Os pais estrangeiros. Os dois. Tá? E aqui, o fruto nasceu no Brasil. E aqui nós estamos diante do que, pessoal? Aqui nós estamos diante de um fruto, né? De um filho, de uma criança brasileira. Tá? Aqui será brasileiro. Ok? Ok, bora lá. Agora aqui, olha a sua situação. Os pais estrangeiros, ok? E aqui, só que aqui os pais estrangeiros, um deles, tá? Um deles a serviço, ou os dois, né? A serviço do país, vou colocar assim, do seu país,
E aqui eu quero destacar algo para vocês, ó. Destacar algo para vocês aqui. Esse do seu país aqui tem que ser o país de origem. Vou até colocar com uma outra cor. Tem que ser o país de origem, tá? Vou já explicar para vocês, tá bom? E aqui nasceu no Brasil, né? Vou colocar aqui embaixo. Nasceu no Brasil. Se eles estão a serviço do seu país de origem, aqui nós temos o estrangeiro. Estrangeiro. Ok? Aqui nós teremos, então, o estrangeiro. Ok? Vamos lá. Eu quero explicar isso aqui para vocês. Ó. Mãe brasileira, mas pai estrangeiro. Nasceu no Brasil, brasileiro. Ok? Isso vem em prova, pessoal. Vem em prova, vocês vão perceber isso. Ó. Mãe brasileira, mas pai estrangeiro. Só que esse pai estrangeiro está a serviço do seu país. Aqui nós estaremos diante de alguém que nasceu no Brasil e será considerado brasileiro. Por quê, professor? Porque a mãe é brasileira, tá? Mãe é brasileira, ok? E aqui agora nós estamos diante dos pais estrangeiros, os dois estrangeiros, mas nasceu no Brasil, considerado brasileiro. Qual é a diferença desse aqui para esse aqui? É que aqui esses dois estrangeiros, ou apenas um deles, tá? Estão a serviço do seu país e esse país tem que ser o país de origem deles, tá bom? De origem. Aqui nasceu no Brasil, o fruto, a criança que nasceu será estrangeiro, ok? Quero que vocês compreendam isso. Eu quero destacar isso aqui para vocês. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos o Rafael, nós temos a Maria. Rafael, por exemplo, ele é da Alemanha. A Maria é da Itália. Rafael é da Alemanha, a Maria é da Itália. Ok, só que Rafael está a serviço dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Presta atenção. Ele é alemão, mas está a serviço dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele e Maria tiveram um filho aqui no Brasil. Presta atenção. Essa criança, ele será o quê? Estrangeira ou brasileira, pessoal? Ela será brasileira. Por quê? Porque Rafael é alemão e ele está a serviço dos Estados Unidos. Agora, se ele estivesse a serviço da Alemanha, que é o seu país de origem, essa criança que veio a nascer aqui no Brasil seria estrangeira. Tudo bem? Tranquilos? Bem de boa? Confundiu mais a cabeça de vocês aí? Dá um pausa, presta atenção no que eu acabei de falar para vocês e resolve bastante questões que vocês não vão errar. Isso daí. Beleza? Agora a gente vai falar, né, dos naturalizados. Naturalizados. O que a Constituição fala sobre isso? Bom, primeiramente, bora lá. No inciso 2 é o seguinte, ó. Os que na forma da lei, os brasileiros naturalizados são os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira, né, a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residências por um ano ininterruptas, grave essa palavra interruptas, anota aí, e idoneidade moral. Então, vamos anotar isso daqui, ó. Primeiramente, eu quero que vocês compreendam o seguinte. Vamos lá. Presta atenção. Os que, primeiramente aqui, ó, quem são os naturalizados? Primeiramente, os que, na forma da lei, os que na forma da lei adquiram, precisa esse negócio, adquiram a nacionalidade. Nacionalidade. Tá? Adquira a nacionalidade. E aqui vem aos originários, vou colocar bem aqui, que é originários de países de língua portuguesa, tá? De língua portuguesa, residência, vou colocar aqui, a residência, tá? De um ano ininterrupto, ininterrupto, o que está aparecendo isso? Ininterrupto, mais a idoneidade moral.
Beleza? Então, aqui é a primeira situação, tá? Aqueles países que falam a língua portuguesa, as pessoas dos países que falam língua portuguesa, que querem se naturalizar, obviamente que bem aqui, ó, nós estamos diante de uma requisição, tá, pessoal? Vou colocar aqui em cima. Nós estaremos diante de uma requisição. A pessoa tem que requerer. Vai ter que ter residência aqui por um ano ininterrupto, mais idoneidade moral. Bem tranquilo isso daqui, ok? E aí nós temos a outra possibilidade, que é o seguinte, ó, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, tá? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residência na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, tá? Há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que também requeiram a nacionalidade brasileira, tá? Então, vamos lá, coloca isso daí também, ó. Os estrangeiros, aqui é diferente, que aqui nós estamos diante dos estrangeiros, vou colocar assim, estrangeiros, tá? E aqui é tal detalhe, aqui é qualquer, tá? Qualquer nacionalidade. Tá? Qualquer nacionalidade. Aqui nós temos residência, residência, né, de 15 anos, tá? Residência de 15 anos ininterruptos, tá? Aqui não pode ter condenação penal, vou colocar assim, ó, aqui, sem condenação, sem condenação penal. E aqui eu vou colocar aqui ao lado, ó, mais o requerimento, tá? Mais o requerimento. Ok? Bem tranquilo também, tá? Então, de boas, né, meus amigos? Tranquilos. Joia? Então, nós temos essas duas situações em que os estrangeiros podem é, adquirirem a nacionalidade brasileira, tá? Por meio, né? Ali serão considerados, na verdade, os brasileiros naturalizados. Vamos recapitular. Os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade aos originários aqui, né, de países que falam a língua portuguesa, eles terão que ter, ó, um ano ininterrupto mais idoneidade moral, tá bom? Sei lá, Angola, por exemplo, fala língua portuguesa. Então, um angolano que quiser vir morar no Brasil, né, ele tem que residir aqui por um ano ininterrupto. O português também tem que vir residir aqui no Brasil por um ano ininterrupto e ter aí a sua idoneidade moral. Obviamente que tem que ter ali a requisição, né? Tem que solicitar a naturalização, ok? Tranquilos? E aqui nós temos os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Esses aqui eles têm que ter residência, né, de 15 anos ininterruptas e sem condenação penal e também tem que haver aí o requerimento. Bem tranquilo também. Agora, preste atenção aqui no parágrafo 1º, tá? Do artigo 12. Vai dizer o seguinte, ó. Aos portugueses com residência permanente no país, tá? Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Vamos anotar isso daí, porque isso aqui é importante cair em prova. Ó. É o seguinte, os portugueses, preste atenção aqui, por quê? Porque eu quero destacar algo para não confundir a tua cabeça. Porque quando eu estudava, vou voltar aqui. Quando eu estudava para concurso, isso aqui me confundia com essa primeira parte aqui, ó. Né? Por quê? Porque os portugueses também são originários, né, de um país, que é Portugal, que fala a língua portuguesa. Né? Só que nessa situação aqui é diferente. Os portugueses podem se naturalizar brasileiros? Podem. Nessa situação aqui, ó. Nessa situação podem naturalizar brasileiros. Agora aqui, que eu quero que vocês compreendam que os mesmos direitos que o brasileiro tem, pode se estender aos portugueses
eles não sendo naturalizados brasileiros, pode se estender desde que ocorra a reciprocidade lá em Portugal em favor dos brasileiros que estão lá em Portugal. Olha que interessante. Salvo os casos ressalvados na Constituição. Né? Por exemplo, os cargos privativos de brasileiros natos, por exemplo. Tudo bem? E algumas outras situações. Tranquilos? É isso que eu quero que vocês compreendam. Então, vamos anotar isso daí. Tá? Anota isso daí comigo. Ó. Os portugueses, tá? Portugueses. Os portugueses, é interessante isso daqui. Já falei para vocês. Desde que tenham lá reciprocidade em favor dos brasileiros, reciprocidade em favor dos brasileiros, tá? Em favor dos brasileiros, terão os mesmos direitos, tá, pessoal? Aqui, ó, terão os mesmos direitos. Esse D ficou feio, né? Terão os mesmos direitos que os brasileiros. Olha que interessante, tá? Isso aqui não quer dizer que torna os portugueses, mais uma vez, isso aqui não quer dizer que torna os portugueses brasileiros naturalizados, ok? A não ser que ele se enquadre aqui, ó, nessa situação. Se ele quiser, ele pode requerer a nacionalidade brasileira. Deu para vocês conseguirem compreender isso daí? Bem tranquilo, bem tranquilo. Beleza? Então, bora lá. Vamos aqui para nossa última, né, a situação que eu quero tratar aqui com vocês. O restante a gente vai verificar nas questões, que é a perda da nacionalidade. Pessoal, a perda da nacionalidade, a gente teve em 2023, lá ali no finalzinho de 2023, uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 131 de 2023, que ela trouxe algumas novidades, tá? Ela trouxe algumas novidades para a perda da nacionalidade. Beleza? Então vamos lá. Você vai encontrar isso, pessoal, lá no artigo 4º da Constituição. Vamos lá, vamos dar uma lida primeiramente aqui, aí a gente já esquematiza. Diz o seguinte, ó, será declarada a perda da nacionalidade brasileira, do brasileiro que, inciso 1º, inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, tá? 2, ó, fizer pedido expresso de perda da nacionalidade, fizer o pedido expresso da perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações em que acarretem a apátrida, tá? Vamos lá. E somente isso, só essas duas situações, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Primeira, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, tá? Vamos anotar isso. Ó, a perda da nacionalidade. Aqui a gente vai ter a emenda constitucional 131 de 2023, tá? Que ela trouxe essas novidades aqui para nós, ó. Primeiramente, a gente vai ter a perda, tiver cancelada, aquele que tiver cancelada a naturalização por sentença judicial. Sentença judicial. Ok? Aí traz os requisitos. Primeiro, sentença judicial em virtude de fraude do processo de naturalização. Em virtude de fraude no processo de naturalização. Naturalização. Tá? Naturalização. Ou ainda aqui, deixa eu pôr aqui, ou ainda aquele que cometer atentado
Estado, né, contra a ordem constitucional. Ok? E também atentar, obviamente, né, contra o Estado democrático, ok? Estado democrático. Tranquilos? Essa é a primeira situação, tá? Aquele que, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, fraudou, fez alguma fraude no processo de naturalização ali, ou aquele que atentou contra a ordem constitucional ou atentou contra o Estado democrático de direito, perda da nacionalidade. Joia? Tranquilos? Bora lá então. E o outro aqui, a outra situação que foi a novidade, né, da emenda constitucional, que é aquele que fizer o pedido expresso. Ok? Fez o pedido expresso de perda da nacionalidade. Joia? Aquele que fizer o pedido expresso da perda da nacionalidade. Eu não quero mais ser brasileiro, tá? Não quero mais ser brasileiro. Eu posso ir lá, presta atenção, eu posso ir lá e requerer que a perda da minha nacionalidade depende, né? Depende. Por quê? Porque a Constituição ela fala do apátrida, tá? A nacionalidade, pessoal, ela é um direito, é uma garantia, né? Fundamental. Então, a gente já viu, né, nas nossas aulas, que os direitos e as garantias fundamentais eles são irrenunciáveis. Então, eu não posso renunciar, tá, à minha nacionalidade. É via de regra, tá? Mas eu posso fazer um pedido expresso da perda da nacionalidade? Posso, desde que isso não acarretem, né, em apátrida. O que é apátrida? É aquela pessoa que não tem uma nacionalidade. E isso é uma coisa assim, que chega a ser desumano, né? Alguém que não tem uma nacionalidade, né? Não é legal. Então a Constituição ela preza por isso, tá? Você pode pedir a perda da sua nacionalidade? Pode, se você tiver uma outra nacionalidade, que vai te garantir que você não se torne um apátrida, ok? Beleza? A gente pode até colocar isso daqui, ó. Fizer o pedido expresso da perda da nacionalidade, salvo, né? Bora colocar assim, salvo, né? O apátrida. Tá? E aí você já vai já entende o que eu acabei de explicar para vocês. Se esse pedido expresso da perda da nacionalidade te torna um apátrida, não pode fazer. É isso que a Constituição é, está falando. Tá bom? Beleza? Tranquilos? Vamos lá então treinar por questões, porque é isso que vai cair na prova, né? É isso que vai cair na prova. Os nossos esquemas a gente estuda para que a gente consiga resolver as questões. Presta atenção, ó. Estudo Consuplan ali a 2023, ó. Jeremias, diplomata brasileiro, o Jeremias ele era diplomata brasileiro, e sua esposa Cecília, nascida em Portugal e naturalizada brasileira, ou seja, os dois eram brasileiros. Residem na Irlanda, moram lá. Durante uma viagem para a Holanda, a serviço da embaixada brasileira, tiveram um filho, o Ramon, né? Após o nascimento do menino, os pais procuraram a repartição brasileira competente e procederam ao registro do filho. Considerando o caso hipotético narrado, Ramon é o quê, pessoal? O que o Ramon é? Ele é brasileiro nato? Ele é brasileiro naturalizado? Ele não faz jus à nacionalidade brasileira? Ou deverá manifestar sua opção pela nacionalidade brasileira antes de atingir aí a maioridade penal? Ainda coloca aqui, né, pessoal? A maioridade penal. E aí, o que vocês acham? Pessoal, gabarito letra A, né, pessoal? Gabarito letra A. Lembra que ele estava na Holanda a serviço da embaixada brasileira. E aí a gente fez o esqueminha aqui, ó, né? A gente fez o esqueminha aqui. Cadê? Aqui, ó. Os nascidos no estrangeiro
de pai ou mãe brasileiros a serviço da República Federativa do Brasil. Se eles estavam a serviço da Embaixada Brasileira, eles estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Observa que a questão ela tentou te confundir. Né? Ela diz o seguinte: ó, após o nascimento do menino, procuraram uma repartição brasileira competente para proceder com o registro do filho. E aí você poderia, né, se embananar toda aí e marcar, por exemplo, a letra D, né? Que é a segunda hipótese, né, de alguém, de um filho que nasce no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, que não estão a serviço do país. Só que a gente tem que levar em consideração que eles estavam a serviço da Embaixada Brasileira. Legal? Bora lá. Questão 2. Uma questão deve ser assim, ó. Tito é brasileiro nato e mora no Brasil. Porém, em virtude do seu trabalho, mudará para o país X, onde residirá. Ocorre que o país X impõe, olha só, por meio de suas normas, condição de permanência em seu território a naturalização de Tito, o que será feito por ele. Beleza, Tito ele é brasileiro, ele vai para um determinado país e as normas desse país, lá nesse país, diz que para ele permanecer lá, ele tem que se naturalizar, né, ali a ser um cidadão daquele país X, ok? Nesse caso, vamos ver. Já pergunto aqui para vocês, Tito ele perde ou não perde a nacionalidade, pessoal? Brasileira. Perde ou não perde a nacionalidade brasileira? Obviamente que ele não vai perder a nacionalidade brasileira, porque só existem duas hipóteses de perder a nacionalidade brasileira. Tá? Aquele que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude ou, né, em virtude de fraude no processo de naturalização ou que atentou contra a ordem constitucional ou o Estado democrático. Tá? Ou ainda fizer um pedido expresso desde que não torne essa pessoa uma apátrida. Aqui nessa situação, ele vai perder a nacionalidade brasileira? De forma alguma, não perde. Então, vamos lá. Ele não perderá sua nacionalidade brasileira, ok. Apenas se voltar a residir no Brasil. Não existe isso daqui, ó. Terá declarado a perda da sua nacionalidade? Não. Ficará com a nacionalidade brasileira suspensa? Também não. Terá declarado a perda da sua nacionalidade brasileira? Não, de forma alguma. Letra E. Não terá, não poderá, não perderá, na verdade, a sua nacionalidade brasileira. Exatamente isso daqui, tá? Não vai perder a sua nacionalidade brasileira. Não perde. Somente naquelas duas situações lá do artigo 4º, tá bom? Que foi modificado pela emenda constitucional 131 recentemente, ok? E tá aqui, eu trouxe para vocês, ó. Artigo 12. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, né, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Olha aqui, ó. Fizeram um pedido expresso da perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvada as situações que acarretem em apatridia, né, que é a questão do apátrida que eu acabei de falar para vocês aí. Olha aqui o artigo 5º que diz, ó, a renúncia da nacionalidade nos termos do artigo 4º, inciso 2 aqui, não impede o interessado de readquirir a sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Então, se ele renunciou à sua nacionalidade, de acordo com isso aqui, eu fiz um pedido expresso da perda, ele poderá, de volta, ser brasileiro ali em algum momento. Olha que interessante isso daqui, tá, pessoal? Bem legal. Eu acho que vai cair isso daqui na prova, tá? Eu acho, tá bom? É minha aposta aí para essa questão de nacionalidade na prova do CNU. Porque isso aqui é novo, tá, pessoal? Isso aqui foi no fim do ano passado que teve essa modificação. Belezinha? Então, bora lá. Marilda, brasileira nata, ok? Residiu no exterior por muitos anos. Ela morou no exterior por muitos anos, onde trabalhava a serviço, ó, a serviço da República Federativa do Brasil. Ok. Lá casou-se com Zen, estrangeiro, e teve sua filha Marion. A família resolveu mudar para o Brasil, onde Marion quer fazer faculdade e Zen deseja se naturalizar brasileiro para poder exercer o cargo de oficial das Forças Armadas, de acordo com o que a Constituição Federal, com base apenas nas informações fornecidas, Marion, bora lá, Marion, já pergunto para vocês, ela é brasileira nata ou naturalizada? Ela será brasileira nata, tá, pessoal? Ela será brasileira nata, beleza? Por quê?
Porque a Marilda, ela é brasileira nata, tá? É por isso, professor? Não. Ela está lá no exterior a serviço da República Federativa do Brasil. É por esse motivo, tá? Por esse motivo. Bora lá. Letra A. É brasileira nata. Isem não poderá exercer cargo que deseja, ainda que se naturalize brasileiro. Ok. Tem algumas questões do conteúdo de naturalização que eu prefiro deixar para trabalhar aqui, tá? Para a gente trabalhar aqui em questões. Por exemplo, isso aqui. Existem cargos, pessoal, que são privativos de brasileiros natos. E a Constituição, ela elenca esses cargos, tá? E o cargo de oficial das Forças Armadas é um deles, que é cargos privativos de brasileiros natos, tá bom? Então, o Zen aqui, por muito embora ele se naturalize brasileiro, ou seja, ele se torne um brasileiro naturalizado, ele não pode exercer o cargo de oficial das Forças Armadas de forma nenhuma. Então, por esse motivo, o nosso gabarito aqui é a letra A, tá bom? E aqui eu já trouxe para vocês perceberem, ó, que diz o seguinte, ó, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiros, que é o caso deixa eu ver o nome dela, que eu esqueci, da Marion, né, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E os naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, tá, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. E aqui eu trouxe o parágrafo terceiro, diz o seguinte, ó, são privativos de brasileiros natos, ou seja, somente os brasileiros natos podem ocupar determinados cargos. E quais são esses cargos? Ó? Presidente e vice-presidente da República, somente brasileiro nato. Presidente da Câmara dos Deputados, somente brasileiro nato. Presidente do Senado Federal, somente brasileiro nato. Tá bom? Ministro do Supremo Tribunal Federal, somente brasileiro nato. Carreira diplomática, brasileiro nato. E aqui, ó, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa, somente brasileiro nato pode ocupar esses cargos aqui, ó. Vou destacar aqui para vocês o seguinte, ó, somente brasileiro nato pode ser deputado e senador federal, pessoal? Não, tá? Não. Somente o presidente, tá? Somente quem poderá ser presidente dessas duas casas legislativas que juntam, formam um Congresso Nacional, somente ali brasileiros natos, ok? Mas brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Pode. Pode ser senador? Pode, perfeitamente. Ok? Bem legal também, né? Bora lá, quarta questão aqui, bem tranquila. Ó, dentre os critérios adotados pela Constituição Federal, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de um brasileiro ser considerado o quê, pessoal? Brasileiro nato. Aí você tem que lembrar das três situações. Por isso que eu falei para vocês que eu quero que vocês tenham na mente os critérios. O critério ius solis, que é aquele que nasceu no Brasil, nasceu no território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, né, que não estejam a serviço do seu país. Nasceu aqui, brasileiro nato, ok? E aí vem as outras situações, né, que estão lá no estrangeiro, né, nasceu no estrangeiro, mas de pai ou de mãe brasileira, que esteja a serviço da República Federativa do Brasil, brasileiro nato. Ou ainda de pai, nasceu no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, que registrou ali numa repartição brasileira, brasileiro nato, ou né, atingida a maioridade, vai optar em vir morar, residir aqui no Brasil e vai optar pela nacionalidade brasileira também, brasileiro nato. Bora verificar aqui onde é que está essas hipóteses. Letra A. Os originários de países de língua portuguesa que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira serão considerados brasileiros natos? De forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. Isso aqui é brasileiro naturalizado, tá? Naturalizado. Beleza? A gente acabou de ver, né? B. Os nascidos na República Federativa do Brasil, de pais estrangeiros, mesmo que estes estejam a serviço do país. Mesmo que estes estejam a serviço do país. Errado. Nesse caso aqui, ele será o quê? Estrangeiro. Por isso, eu vou voltar aqui, ó, rapidamente. Por isso que vocês têm que ter esse quadro aqui, ó,
esse quadro aqui é de suma importância você ter na parede, tá? Você ter na parede. Então, anote isso daqui, tira a print, imprime e coloca na tua parede, porque aqui estão as possibilidades, tá, de ser brasileiros. Beleza? Vamos voltar lá. Bora lá, sei. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, estrangeiros, né, de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, aqui também é naturalizados. Naturalizados. E letra D, que com certeza é o gabarito, os nascidos no estrangeiros de pai ou mãe brasileira que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, gabarito letra D. Não falei? Isso aqui cai em prova, tá, pessoal? Acredito que venha assim, nessa pegada, a prova aí do CNU de vocês, tá? Para não errar essa questão. Aqui, os brasileiros, né, os natos, coloquei para vocês, o pai ou mãe brasileira, que nasceu no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que estejam registrados em repartição brasileira, né, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Para não errar mais essa questão aqui. Joia? Tranquilos? Quinta questão. Ó, uma questão muito boa. Bora analisar aqui essa. Ó, presta atenção aqui comigo. Considere as seguintes situações. Paula, brasileira, estava na Irlanda a serviço quando nasceu seu filho Bernardo. Ó, ela estava a serviço do Brasil quando nasceu seu filho Bernardo. Então, eu pergunto para vocês. O Bernardo, ele é o quê, pessoal? Ele é brasileiro nato. Por quê? Porque a sua mãe, Paula, brasileira, estava a serviço do Brasil. Olha só, Mercedes, chilena, veio ao Brasil para desfrutar de suas férias. Quando nasceu a sua filha, o que, pessoal? A sua filha Angelita, tá? E aí eu pergunto para vocês, a Mercedes, que é chilena, teve a sua filha Angelita no Brasil e não estava a serviço do seu país. Logo, então, Angelita, sua filha, ela é o que? Brasileira nata. Nata. Beleza? E aqui, ó, Manuela, brasileira, apenas estudava inglês na Austrália quando nasceu seu filho Anthony, o qual não foi registrado em repartição pública brasileira competente. Nessa situação aqui, meus amigos, o Anthony, filho da Manuela, que não estava a serviço do Brasil, lá na Austrália, estava apenas estudando inglês e ela não, olha só, ela não registrou ele em repartição competente, o Anthony não é brasileiro. O Anthony é o quê, pessoal? Ele é estrangeiro, tá? Ele será estrangeiro e eu quero que vocês compreendam comigo aqui. O Anthony pode adquirir a nacionalidade brasileira? Pode. Pode adquirir a nacionalidade brasileira, desde que ele venha a residir no Brasil, tá? E opte a qualquer tempo, ele vai optar a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, tá? Depois de atingir a maioridade, ele vai optar a qualquer tempo por ser brasileiro, e nesse caso ele será brasileiro nato. Mas aqui ele não é brasileiro, beleza? Até então ele não será brasileiro, ok? Vamos lá para as alternativas, ó. Nos termos da Constituição, Bernardo. Bora ver. A gente sabe que Bernardo, ele é o quê? Ele é brasileiro nato. Vamos ver se a gente consegue eliminar algumas questões aqui. Letra A, ele é brasileiro nato, ok. Letra B, ele é brasileiro nato, ok. Bernardo, né? A letra C, não é brasileiro nato, já elimina, porque a gente sabe que ele é brasileiro nato. E letra D, Bernardo e Anthony são brasileiros natos. Não. Por enquanto, o Anthony não é brasileiro nato. Então, a gente já vai eliminar a letra D aqui. E aí, a gente fica entre as três alternativas. Bora lá. Letra A. Bernardo é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando a sua mãe brasileira estava a serviço do Brasil. Ok, tá certo. Angelita é brasileira nata, desde que venha a residir no Brasil e opte a qualquer tempo pela maioridade penal. Negativo. Tá errado isso daqui, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente viu que a Angelita, ela nasceu no Brasil, tá? E a mãe dela, muito embora seja chilena, estava apenas desfrutando das suas férias, estava passeando. Então, não cabe aqui essa alternativa à letra A. Então, a gente já elimina também a letra A. Letra B. Bernardo é brasileiro nato, pois nasceu estrangeiro quando sua mãe estava a serviço do Brasil. Beleza. Angelita
não é brasileira nata, vamos eliminar já aqui. Que Angelita, ela é sim brasileira nata. Ok? Então a gente elimina também a letra B e só sobra a letra E. Bora verificar com certeza o gabarito. Letra E. Bernardo é brasileiro nato, ok. Pois nasceu no estrangeiro quando a sua mãe brasileira estava a serviço do país, ok. Angelita é brasileira nata, pois nasceu no Brasil e sua mãe estrangeira não estava a serviço do seu país. Muito bom. Anthony é brasileiro nato, desde que, olha como a questão coloca, desde que venha a residir no Brasil e opte em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Perfeito. Gabarito, letra E. Lembro para vocês que na situação do Anthony, tá? Tem essa condição, desde que ele venha residir no Brasil, ok? Enquanto ele não residir no Brasil, ele não é brasileiro nada. Trago para vocês essa condição aqui, ok? Tranquilos? Bora lá, para a próxima questão. A questão número 6 é o seguinte: Manuel, de nacionalidade portuguesa, tá? Vou colocar aqui, Manuel, de nacionalidade portuguesa, possui residência permanente no Brasil. Nacionalidade portuguesa possui residência permanente no Brasil. Bora lá. Segundo as regras constitucionais, é correto afirmar que, ao Manuel, são atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição, desde que haja reciprocidade em favor de brasileiros. Certo ou errado, pessoal? Gabarito, letra A. Isso aqui é o parágrafo 1º do artigo 12. Exatamente isso. Os portugueses, tá, que moram, que residem permanentemente no Brasil, eles têm os direitos inerentes aos brasileiros, ok? Direitos inerentes aos brasileiros, desde que haja reciprocidade em favor dos brasileiros lá em Portugal, ok? Exceto os casos previstos na Constituição. Beleza? Tranquilos? Olha aqui, ó. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ok, tranquilo também. Bora lá para a nossa última questão aqui, ó. É o seguinte: considerando as formas de aquisição da nacionalidade, se nós estamos falando de aquisição da nacionalidade, tá? Muito provavelmente nós estaremos falando aí da naturalização. Prevista na Constituição Federal, são brasileiros. Bora lá. Letra A. Os naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 10 anos ininterruptos. Não. A FCC, ela é acostumada a colocar há mais de 10 anos ininterruptos. Não, tá, pessoal? É 15 anos, tá? Letra B. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço do seu país. Obviamente que não. A gente acabou, né, de verificar isso daqui, ó. Se os seus pais estão a serviço, são estrangeiros, estão a serviço do seu país de origem, eles não serão brasileiros natos, ok? Naturalizados, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Não é naturalizado, é nato. Letra D, os natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição pública competente, gabarito, letra D. Certo? Beleza, meus amigos. Deu para conseguir compreender mais ou menos esse conteúdo. Então, ainda temos mais uma aqui, né? Questão 8. Pensei que já fosse a última, 7. Mas bora lá. É privativo de brasileiro nato o cargo de deputado federal? Falei para vocês. O cargo de deputado federal em si, pessoal, não é privativo de brasileiro nato. Agora, para ser presidente da Câmara dos Deputados, tá? Da Câmara Federal, tá? Tem que ser brasileiro nato, tá bom? Então não entra aqui, ó. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não. Governador, não. Ministro da Fazenda, não. Oficial das Forças Armadas, gabarito, letra E, tá bom? Uma questão bem legal também. Tranquilos, pessoal? Então, meus amigos, aqui a gente finaliza, né, a nossa aula. Eu espero muito, de verdade, que os senhores tenham compreendido aí. Aqui a gente tentou fazer o nosso melhor para ajudar na preparação de vocês. E fica ligado, se inscreve no canal, comenta que a gente vai trazer mais aulas para vocês futuramente, para que vocês consigam revisar Direito Constitucional e Administrativo para o CNU. Beleza? No mais, até a próxima aula, se Deus quiser.